Olá, você aqui amigo do canal Pré-Diabetes. Tem cura? Estou falando isso porque eu postei há tempos atrás aí num grupo do WhatsApp, depois me pediram, acabei pondo no YouTube também. Então, muitas pessoas têm me questionado assim no privado sobre pré-diabetes. Viram o vídeo que eu coloquei de um cliente meu falando da recuperação que ele está tendo. Ele toma insulina já há muitos anos e o pessoal tem me questionado isso, por isso que eu estou falando aqui sobre pré-diabetes. Então vamos lá. Tem cura pré-diabetes? Tem cura sim, mas uma grande parte das pessoas que eu tenho visto tem usado algo assim muito incipiente. Estão muito provavelmente não vão conseguir recuperar o seu pâncreas, que é o principal órgão afetado na diabetes, não vão conseguir recuperar seu pâncreas com essas ações que a pessoa está fazendo. Então fica aqui comigo que eu vou esmiuçar isso aqui um pouco mais. Meu nome é Francisco Costa, eu sou terapeuta emocional e sou mentor em saúde. Eu ajudo pessoas a elevar a saúde para que possa ter uma vida mais digna, mais energizada, com mais disposição, livre de uma série de doenças. Não gosto muito de falar de doença, mas o pessoal tem me pedido aí, vamos falar então da pré-diabetes. Se você acredita que o fato de você ter parado de usar aquele pozinho branco no seu dia a dia, que com isso você vai reverter a pré-diabetes, o pozinho branco você já sabe o que eu estou falando, o açúcar. Se você acha que basta abandonar o açúcar e você vai reverter esse diabetes, eu acho que você está indo pela via errada. Não que não seja importante isso, mas eu acho que se ficar nisso, provavelmente você não vai reverter. Eu vou explicar por quê. Perceba que a gente muitas vezes busca uma pílula mágica. Quando a gente vai no médico e ele mede lá 85 da sua glicose, né, no sangue, e ele fala, tá bom? Ah, que legal, tá dentro da faixa. Passam 6 meses, um ano, vai lá, tá 95. O médico te dá um positivo e fala, não, tá normal. Quando ele chega em 99, já começa a mudar o discurso. Não, ele está normal dentro da sua idade. Quer dizer, se aceita que a pessoa está envelhecendo e que necessariamente os números têm que ser diferentes porque ele está velho, então já começa a ficar estranha a história. Quando chega em 100, aí, olha, precisamos dar uma olhada aqui na sua glicose e tal, porque ela está um pouco alterada, não sei o quê. Passou de 100, 105, olha, você já é pré-diabético, já abre a gaveta, já tira um papelzinho lá com uma dieta dizendo que pode comer açúcar, mas em pequena quantidade. É mais ou menos por aí que a gente vê muitos profissionais orientando. A pré-diabetes, a diabetes, ela começou lá atrás. Não significa que hoje eu fui no médico e ele falou, hoje você está pré-diabético. Hoje você está recebendo a notícia, mas isso já aconteceu há muito tempo. O nosso corpo ele tem uma capacidade de se adaptar. Não significa que está resolvendo o problema, ele está sofrendo, mas ele vai se adaptando aos trancos e barrancos. O nosso corpo ele é maravilhoso, ele se adequa, ele se adapta e você não tem sintomas. Repito, não quer dizer que o seu corpo não esteja sofrendo. Então, à medida que a sua glicose foi subindo, e você não fez nada para mudar isso, o resultado já é claro. Vai demorar 1 ano, 2, 5, 10 anos, mas vai acontecer.
Einstein, ele tem essa frase, que eu não sei exatamente a frase, mas é mais ou menos isso. As pessoas, elas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você sempre faz a mesma coisa, o resultado muito provavelmente vai ser aquele ali. Então, a gente precisa reverter essa situação. Continuar uma vida fazendo as mesmas coisas, os resultados já são esperados. Então, muitas pessoas, sabendo disso, retiram, por exemplo, recebi a ideia, recebi o diagnóstico que estou com pré-diabetes, então eu vou começar a comer mais fruta, vou começar a comer, passar a tomar adoçante no café, vou passar a tirar o açúcar branco e vou começar a usar stevia, vou usar o eritritol, o xilitol, vou começar a tomar açúcar de coco. Eu ouço muitas coisas assim, não, agora eu estou usando açúcar demerara, agora eu estou usando... Gente, o açúcar, ele é uma invenção humana. O ser humano não precisa comer açúcar, seja da cana, seja de qualquer coisa. Nós adquirimos o hábito de ingerir o açúcar, mas o açúcar até a Idade Média não existia. Como é que a civilização humana chegou aonde chegou, sem comer açúcar? O açúcar era uma iguaria na Idade Média que era para reis. Enfim, nós não precisamos comer açúcar. Mas açúcar dá energia. Olha, não vou nem falar isso, né? Não vou nem entrar no assunto. Quando a pessoa fala que açúcar é energia e que a gente precisa de açúcar, o nosso fígado, ele produz todo a glicose. A pessoa fala açúcar de maneira vulgar assim, né? Mas é a glicose. O nosso fígado produz toda a glicose que o nosso corpo precisa. A gente não precisa, para sobreviver, comer açúcar ou ingerir coisas doces. Imagine você que fique um ano sem comer uma fruta. Não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo só a nível didático. Se você ficar um ano sem comer fruta nenhuma, se você ficar um ano sem comer coisas que se transformam em glicose no seu corpo, se você for medir no sangue, a sua glicose vai permanecer a mesma. Ela não vai se alterar porque você consumiu a glicose. O nosso fígado produz a glicose que a gente precisa. Não estou dizendo para não comer isso ou aquilo, eu estou dizendo que o nosso fígado ele produz o que a gente precisa. Então, essa ideia que a gente precisa de energia e precisa de açúcar, isso daí não existe. Que é gostoso, que é saboroso, que a gente sente prazer, que dá uma euforia ao açúcar quando ingerido, isso é outra coisa. Mas dizer que para sobreviver a gente precisa, não precisa. Um ser humano, você imagina lá no polo, nos polos, sei lá se polo norte e polo sul. Hoje chegam embarcações, existem cidades, existe iluminação, é lógico, a gente sabe disso. Mas assim, muito tempo atrás, povos que viviam no gelo, a pessoa passava uma vida inteira, gerações, viviam sem nunca ter comido um pé de alface. Como é que vai nascer um pé de alface num lugar que tem camadas e camadas de gelo que não derrete nunca? Então, existem lugares no mundo que não nasce um fiozinho de grama. E existem povos que viveram aí, estão naturalmente adaptados e que passam uma vida comendo exatamente, não sei, peixe, carnes de foca, de pinguim, nem sei se pinguim é comestível, mas comem as carnes de urso, vive uma vida inteira. Viviam, né, muito tempo atrás, povos antigos, sem nunca ter comido nada doce, doce que eu digo, uma fruta, uma verdura, uma batata doce, uma mandioca. Eu estou contando toda essa história aqui, não é que eu estou querendo te enrolar, porque é muito fácil eu chegar, coma isso, não coma aquilo, faça assim, faça assado.
É preciso que você tenha consciência de como funciona o nosso organismo e o que você precisa fazer para poder eliminar, para você retirar da sua vida esse fantasma da diabetes que começa com pré-diabetes. Segundo os estudos que eu estava lendo aí, 50% das pessoas que têm o diagnóstico de diabetes, 50%, o Ministério da Saúde falando isso, serão diabéticos, 50%. Ou seja, mesmo fazendo pequenas ações equivocadas, não se muda esse quadro. É necessário, sim, de uma maneira gradual, à medida que você vai compreendendo essa situação, você pode reverter esse quadro de diabetes, mas, repito, estudos mostram que 50% das pessoas que são diagnosticadas vão se tornar diabéticas, confirmando aquela história, aquela frase de Einstein. As pessoas querem um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Então, se você retirou o açúcar da sua vida, parabéns, parabéns, parabéns. Mas não é só isso. Você come um pratão de macarrão e não treina, você come um pratão de arroz e feijão, aqueles volumes de arroz e feijão que a gente vê, às vezes, quando sai para comer fora, as pessoas comendo assim, aquele prato que a pessoa fica escondida atrás daquele pratão de arroz e feijão e não treina, não faz um exercício físico, esse tipo de carboidrato, que isso é um carboidrato, vira açúcar. Mandioca vira glicose. Eu falo açúcar, as pessoas imaginam aquele pó branco. Eu estou falando da glicose. Então, assim, a batata doce, a batata inglesa, o inhame, as raízes de uma maneira geral, a beterraba, a cenoura, tal, tudo isso vira glicose. Tudo isso vira glicose. Além de fruta, que é a frutose, que é um tipo de glicose. Então, todos esses produtos vão virar glicose. O objetivo é, num primeiro momento, você retirar os carboidratos para dar um choque, para você poder dar um impulso bem grande. Mas não é só isso. A alimentação é importante, mas se você for olhar o vídeo daquele meu amigo, não resolve. Ela melhora, mas não resolve. A dieta para o combate da pré-diabetes e da diabetes. O que resolve é você investir na saúde. Fazer com que o seu corpo reverta essa situação. E como é que se faz isso? Através de um protocolo, através de mudanças de hábito, mudanças no estilo de vida. Vai precisar sair, sim, da sua zona de conforto. Lembrando de novo Einstein, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, tem que sair da sua zona de conforto e mudar o seu estilo de vida. Você precisa fazer exercício físico. O ideal é você fazer exercício de musculação, principalmente se você tem mais de 45, 50 anos, porque a pré-diabetes é muito comum nessa fase da idade. As mulheres têm as suas coisas, os seus hormônios, precisam investir no exercício, principalmente de musculação. Ah, mas eu faço uma caminhada 3 vezes por semana, tal. É pouco, é pouco. Precisa fazer exercícios de alta intensidade, vai começar gradativo, mas precisa fazer força muscular. Só a caminhada não basta. Precisa sim fazer corridas um pouco mais intensas, que vão estimular o seu organismo a fazer com que o sangue circule pelos órgãos com mais eficiência e aí vai levar sangue com nutrientes para o pâncreas, que está debilitado, que vem sendo debilitado durante décadas. Você precisa regenerar essas células pancreáticas. Então,
precisa levar sangue com nutrientes e são as corridas que ajudam nisso, a musculação bem feita, gradativa, vai levar nutrientes, substâncias curativas, um sono adequado, a reparação dos órgãos se dá à noite, desde que você esteja dormindo profundamente. Se você está acordado 1 da manhã, 2 horas da manhã, o seu corpo não é reparado de maneira eficiente. O corpo ele vai dando do seu jeito, ele vai se recuperando, mas a intensidade que o corpo se recupera, se repara, é na meia-noite, 1 da manhã, 2, até umas 3 da manhã. Se você está rolando na cama, se você não está dormindo bem, o seu corpo não vai reparar esse pâncreas aí. Então, perceba que não estamos falando só de alimentação. A alimentação é importante, mas só alimentação você não vai recuperar o seu pâncreas. Não vai recuperar. Você precisa fazer uma dieta, sim. Você precisa fazer exercício físico. Você é diabético? Você sabe que você se estressou, a sua diabetes sobe. Não é assim que acontece? Então, quase que derrubei a câmera aqui. Então, o que acontece? O controle do estresse, o controle da mente é primordial. Faz parte do conjunto. Então, envolve sono, a cura da diabetes e da pré-diabetes. Envolve sono, alimentação, sono adequado, alimentação, exercício físico, principalmente exercício físico, corridas, jejum. Muitas pessoas falam, nossa, eu sou diabético, eu não posso fazer jejum, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Pergunto para você, meus clientes que estão me acompanhando, ou você que é meu seguidor nas redes sociais, quando que o ser humano, ao longo da história da humanidade, ele comeu 3 vezes por semana? Quando isso aconteceu? Reis, lá na, sei lá onde, rainhas, o imperador romano, só se for esse pessoal, que a humanidade como um todo nunca comeu de 3 em 3 horas. Isso é uma invenção. Isso é uma coisa que hoje em dia os estudos mostram que isso não tem sentido na civilização humana. Então o jejum é importante, é um aliado muito importante, e jejum não significa passar fome. Ah, vou começar segunda-feira agora a fazer jejum. Não é assim que funciona, existe protocolo. Resumindo, você quer curar sua diabetes, a sua pré-diabetes, existe um protocolo, existe um acompanhamento, tanto na medicina tradicional, enfim, e com técnicas de desenvolvimento da saúde, você pode viver tranquilamente sem esse problema, reverter essa situação, mas não é uma pílula mágica, não é só tirar o açúcar do cafezinho que vai resolver. É preciso investir na sua saúde, não só para diabetes, mas para pressão alta, para artrose, para artrite, para os problemas aí de tiroidite de Hashimoto, refluxo, o procedimento é o mesmo. Então, espero ter ajudado você. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu gosto de entregar um pouco mais de conteúdo, pelo menos no YouTube. Assim você tem uma visão um pouco mais ampla e menos simplista sobre esses problemas da diabetes e da pré-diabetes. Obrigado por ter ficado comigo e até a próxima.